Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora que vocês vão estar me assistindo, né? Pessoal, estamos começando hoje o nosso módulo 2, tá? Do curso de Química 1, onde nós iniciaremos o estudo da termoquímica, né? Uma área bem interessante da química aí, que vocês com certeza vão gostar muito de aprender, tá? Essa, né, e as próximas mini-aulas, as próximas 3 mini-aulas, nós trataremos sobre alguns assuntos pertinentes à termoquímica, tá joia? Espero que vocês gostem desse material e que de alguma forma ele auxilie aí no estudo de vocês. Bora lá então para a nossa aula de hoje? Pessoal, eu inicio aqui como sempre com uma pergunta, né? O que é termoquímica? Antes da gente começar a estudar o que é termoquímica, né? A gente precisa definir esse conceito. Então vamos lá. Termoquímica é a parte da química que estuda a quantidade de energia, tá? Sob a forma de calor, que está envolvida nas reações químicas ou nas mudanças de estado físico, tá? É a termoquímica que permite, por exemplo, que a gente determine qual a quantidade de calor que eu preciso poder fornecer à água para que ela passe do estado líquido para o estado de vapor, por exemplo, né? Um fenômeno físico nesse caso, a ebulição da água. É a termoquímica também que permite a gente, por exemplo, determinar a quantidade de calor que é fornecida, né? Que é liberada quando eu queimo um palito de fósforo. Então, a termoquímica é a parte da química dedicada ao estudo da energia envolvida nas reações químicas e nos processos físicos. A gente consegue calcular a quantidade de energia que é liberada, que é absorvida, dentre outras questões, tá certo? Então, termoquímica, como o próprio nome diz, ó, termo, calor, química. Então, é a parte da química que estuda o calor envolvido nas reações, tá joia? Bom, então vamos lá. Antes da gente começar a falar propriamente dito de termoquímica, a gente precisa definir alguns conceitos importantes, tá? Porque são conceitos que vai aparecer ali ao longo das aulas que a gente falar sobre a termoquímica. O primeiro conceito importante é o conceito de sistema. Pessoal, sistema é uma parte específica do universo, é qualquer coisa que a gente tome para poder estudar, que a gente pegue para poder observar num determinado momento. Por exemplo, se eu quero estudar a água que está dentro de um copo de vidro, esse copo de vidro com água ele é o meu sistema. Por quê? Porque ele é algo que eu estou observando naquele instante. Tá? Então, o sistema é tudo que a gente pega para poder observar, qualquer parte do universo que a gente pega para poder estudar. Se eu estou estudando uma planta no jardim, por exemplo, a planta é o meu sistema. Tá joia? Junto ao sistema, né, nos arredores do sistema, nós temos o que nós chamamos de vizinhança. A vizinhança é toda a área que cerca, ou seja, que rodeia o sistema, né, que se encontra-se aos arredores do sistema. Por exemplo, se eu tenho lá aquele copo de água, né, se ele é o sistema, ou seja, eu quero observar aquele sistema ali, tudo que está ao redor daquele copo com água é vizinhança. Nesse caso aqui, ó, por exemplo, se o copo com água está do lado de uma garrafinha, a garrafinha pode ser considerada uma vizinhança, tá? Então, o sistema é uma parte que a gente pega para observar e vizinhança é tudo que está ao redor do sistema. Um outro conceito muito importante é a fronteira. A fronteira é definida como sendo o limite físico que separa o sistema da vizinhança. Então, imagine que o que eu estou observando é a água dentro de um copo, tá? E tudo que está ao redor é a vizinhança. Então, o copo, né, a parede do copo ali, ele seria a fronteira. Por quê? Ele está separando a água, que é o meu sistema, de toda a vizinhança que cerca ali esse copo com água. Tá joia? Então, ó, sistema, vizinhança e fronteira. Esses conceitos serão muito importantes porque dentro da termoquímica, uma reação ela vai ocorrer ou liberando ou absorvendo energia do sistema, né? O sistema transferindo energia para a vizinhança, ou então o contrário, a vizinhança fornecendo energia para o sistema, tá? Bom, e qual que é a relação entre esses conceitos aqui, né? Nós temos, então, o universo, que seria tudo. O sistema é aquilo que eu estou tomando para ser observado, é o que eu estou observando naquele determinado instante. A fronteira é a parte física que separa o sistema da vizinhança. E a vizinhança está aqui, ó, é o quadradinho. É tudo que rodeia o sistema, tá joia? Nós vamos ver que algumas reações o sistema libera calor para a vizinhança, em outras reações a vizinhança que libera calor para o sistema. Tá? Bom, um conceito que é super mega importante da gente tratar aqui. Já que a termoquímica estuda o calor envolvido nas reações químicas, nós precisamos entender o que é calor. O que é calor? Né? A gente muitas vezes tem a errônea interpretação de calor, a gente associa calor como se fosse temperatura, e não é, tá? A temperatura
ela é uma manifestação de calor, mas por si só a temperatura e calor são coisas diferentes, tá? Bom, o calor, ele nada mais é do que a energia transferida quando eu tenho dois corpos que apresentam temperaturas diferentes, dois corpos ou dois sistemas que apresentam temperaturas diferentes. Vamos ver aqui um exemplo? Imagine que eu tenho um corpo A e um corpo B, tá? O corpo A encontra-se numa temperatura de 60 graus e o corpo B 20 graus. Se eu coloco esses dois corpos em contato, o que vai acontecer? O corpo mais quente, ou seja, o corpo A, ele vai fornecer calor para o corpo B. Por quê? Ele vai fornecer esse calor visando atingir o que nós chamamos de equilíbrio térmico, tá? Quando eu tenho dois corpos com temperaturas diferentes e eu coloco eles em contato, o corpo mais quente sempre vai liberar calor para o corpo mais frio, até que aconteça o quê? Até que ambos os corpos apresentem a mesma temperatura. Então, eu tinha um corpo A com 60 graus Celsius e um corpo B a 20. Coloquei eles em contato, o corpo A vai passar calor para o corpo B, uma quantidade suficiente para que ambos, ao final, estejam com a temperatura de 40 graus Celsius e atinjam o que nós chamamos de equilíbrio térmico. Então, a gente pode dizer que calor é o quê? A energia transferida, né? A energia fornecida de um corpo mais quente para um corpo mais frio, quando eles se encontram em contato. Tá joia? Bom, e como se mede o calor, né? Como que a gente pode medir o calor? O calor ele pode ser medido através de um instrumento chamado calorímetro, tá? Que é um instrumento que a gente tem nos laboratórios de química, mas o que a gente usa, né, para poder expressar esse calor são duas unidades principais, é a caloria e o joule, tá? Então, as principais unidades de medida que nós utilizamos para poder expressar uma quantidade de calor é caloria ou joule. Vamos falar aqui primeiro sobre caloria. Caloria, né? Ela é representada pela abreviação CAL, né, Cal. Ela indica a quantidade de calor necessária para se elevar em 1 grau a temperatura de 1 grama de água. Então, imagine que eu peguei aqui nesse tubo de água aqui, ó, esse tubo de ensaio, coloquei uma amostra de água de 1 grama, tá? Suponha que eu medi inicialmente a temperatura dela, sei lá, era 14 graus, tá? Coloquei essa amostrinha de água, estou aquecendo. A caloria, uma caloria, vai indicar para a gente qual que foi a quantidade de calor que eu precisei para poder fazer com que essa amostra de 1 grama de água ela passasse da temperatura de 14 para 15 graus Celsius, tá? Caloria, então, ela indica para a gente a quantidade de calor que eu preciso para aumentar em 1 grau a temperatura de 1 grama de água. A caloria, pessoal, vai ser muito comum a gente expressar ela em quilocalorias, tá? Kcal, tá? O que seria essas quilocalorias? 1 quilocalorias equivale a 1000 calorias. É igual quilogramas, né? 1 grama, né? 1 quilograma, 1000 gramas, tá? Então, vai ser muito comum aparecer para vocês aí a quantidade de calor sendo expressa em quilocalorias. É só vocês se lembrarem que 1 quilocaloria é igual a 1000 calorias, ou seja, 10 elevado a 3 calorias. Bom, e a segunda unidade de medida que a gente pode utilizar para poder expressar o valor do calor é o joule, tá? O joule, ele é a medida utilizada no Sistema Internacional de Medida para se expressar o calor. Então, ele é a unidade de medida oficial. O uso dele é mais recomendado que o uso de caloria. Embora vocês verão mais caloria do que joule, tá? Bom, e o que seria o joule? Um joule é igual à energia necessária para se deslocar uma massa de 1 kg por 1 metro em 1 segundo, né? Então, imagine que eu tenho uma bola, por exemplo, pesando 1 kg. A energia que eu vou gastar para pegar aquela bola e carregar ela por 1 metro durante 1 segundo é equivalente a um joule, tá? E da mesma forma que caloria é geralmente expressa em quilocalorias, o joule não é diferente, tá? 1 kJ é igual a 1000 joules, ou seja, ou 10 a 3 joules. Bom, e como é que joule e caloria se relacionam? Tem uma relação aqui entre essas duas unidades de medida, tá? Eles se relacionam da seguinte maneira. Uma caloria equivale a 4,18 joules, tá? E um joule equivale a 0,239 calorias. Então, vamos ver aqui um exemplo, ó. Uma reação de combustão ocorreu com a liberação de energia equivalente a 3,2 quilocalorias, ou seja, se é quilocalorias, eu tenho que multiplicar esse valor por 1000. 3,2 quilocalorias é a mesma coisa que 3.200 calorias. Ele quer saber qual é a energia liberada em joules. O que eu faço, pessoal? Só converter caloria para joules. Basta eu fazer uma regrinha de 3, ó. Eu sei que uma caloria equivale a 4,18 joules
3.200 calorias vai equivaler a quantos joules? X. Fazendo essa multiplicação aqui, ó, basta multiplicar 3.200 vezes 4,18 joules, eu vou chegar no valor de 13.376 calorias, ou então 13,376 quilocalorias, tá? Então, muito tranquilo. Tá, pessoal? Então, veja só o quanto que a gente já aprendeu hoje de conceitos importantes. Sistema, vimos o conceito de vizinhança, de fronteira e também o conceito de calor. Como eu disse, esses conceitos são indispensáveis, tá, para um bom entendimento da termoquímica, que é a matéria que a gente começou a estudar hoje, tá? Iniciando o módulo 2 do nosso curso de Química 1. Então, sistema é tudo que eu estou observando, vizinhança é tudo que cerca o sistema, fronteira é o limite físico que separa o sistema da vizinhança, tá? E calor é o quê? Calor é um tipo de energia, né, que é transferido sempre de um corpo mais quente para um corpo mais frio quando eles estão em contato, tá? Essas definições são muito importantes porque vocês vão ver que as reações químicas, os processos físicos, eles ocorrem ou com liberação de energia ou com absorção de energia, tá? Nesse caso, energia sob a forma de calor. Por isso que a matéria é denominada termoquímica. Beleza? Pessoal, eu vou ficando por aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo, né? E que de alguma forma ele auxilie no estudo de vocês. Até a próxima, então. A gente continua aí depois com esse assunto aí muito bacana que é a termoquímica. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.